Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast para você que está me escutando. Esse é mais um episódio do meu, do seu, do nosso Qual é Podcast. Dia 16 de janeiro de 2025, mais um dia lutando contra as desinformações dessa nossa internet. Vimos essa semana aí que as mentiras e as fake news, elas tomam proporções absurdas e que notícias ruins elas correm bem mais rápido, de forma bem mais fluida do que notícias boas. E a falta de comunicação aí do nosso governo atual também não ajuda em nada. Rolou um vídeo aí do Nicolas Ferreira falando absurdos, né? Sobre o Pix e falando também que é um cara muito preocupado, né, com a nossa economia, que é um cara muito preocupado com os pobres e os mais vulneráveis. Mas quem tem um pouquinho de memória sabe, né, que quando foi para falar de taxação, principalmente nas compras internacionais aí da Shein da vida, a famosa taxa das blusinhas, o vagabundo foi a favor, né? E que no desgoverno que ele adora defender, o aumento do salário mínimo não existiu, né? Esse é um assunto que me incomoda bastante e é o assunto que eu vou voltar falando no Qual é Podcast para todo mundo aí que quer me escutar. Bem-vindos de volta. Eu entendo a revolta das pessoas que veem os preços aumentarem, né? Mas a gente percebe que existe uma clara falta de comunicação no governo atual para o que tem sido feito. Bom, a gente sabe, né, que em 2023 o Brasil saiu do mapa da fome graças a políticas de inclusão social como Bolsa Família e esforços contínuos do combate à pobreza. É muito difícil para nós, né, que temos algumas condições básicas garantidas, dizer que temos um avanço no país, um avanço significativo, mas isso é um avanço. A insegurança alimentar grave diminuiu 85%, mais de 14,7 milhões de brasileiros saíram da condição de fome e o país alcançou um dos menores níveis de pobreza e extrema pobreza da série histórica do IBGE, certo? Em 2024 vimos também que o Brasil voltou a ser considerado um país de classe média, sem falar que houve recordes em faturamentos de shoppings, mercados e aí por diante. Existe um outro problema absurdo que envolve o mundo inteiro, que é o avanço do capitalismo tardio, e isso aqui eu vou deixar para outro episódio, mas fica aí a mensagem. Não vamos dar palco apenas para as mentiras e ficar tentando enxugar o gelo. A gente sabe que notícia ruim e notícia mentirosa vai correr muito mais rápido, vai correr com muito mais força do que outras notícias boas ou notícias que agradem a população. Fica, na verdade, mais um questionamento, né? Como é que a gente combate esse combate, né? Como é que a gente luta contra isso? Então ficamos assim, né? Vendo que no terceiro ano do governo, o Brasil vive uma tensão entre dois cenários, né? De um lado, os dados positivos do governo, a queda da extrema pobreza, a criação de empregos e crescimento do PIB, e de outro, o Brasil dos grandes empresários e da mídia, que minimizam esses avanços. Economistas apontam que a divergência é mais do que econômica, né? Sendo que também é uma questão de foco e prioridades. Eles destacam que a situação fiscal do país melhorou significativamente, mas ainda há desafios, como a alta dos alimentos e o poder de compra das famílias, especialmente as de baixa renda. A reforma tributária promete aliviar as cargas sobre a cesta básica, mas é preciso mais. Cesta básica é essa, lembrando que o Nicolas Ferreira foi contra tirar os impostos desses itens da cesta básica. A gente precisa lembrar quem votou a favor da população e quem votou contra, sempre é bom lembrar. Os economistas dizem ainda que o maior obstáculo do governo tem sido a falha na comunicação, especialmente com categorias como motoristas de aplicativo e entregadores, né? Que é a famosa uberização das profissões. Essas falhas na comunicação, tá, dificultam o crescimento do apoio popular. O governo precisa se comunicar melhor com trabalhadores dessa classe para que eles também se sintam contemplados pelas políticas públicas. Se você ficou até aqui, compartilha aí. Espero voltar mais vezes aí com o Qual é Podcast. Talvez semanalmente, talvez 2 vezes na semana. A gente vai se falando, beleza? Valeu, paz.